Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Fábio Gentilin e essa aqui, então, é a nossa segunda aula de sistemas distribuídos e redes, portanto, a semana 2 aí dessa disciplina, onde nós iremos dar sequência na aula anterior, né? Restaram aí alguns slides da aula anterior para nós darmos sequência. E após esse momento, nós iremos então entrar no conteúdo previsto pelo capítulo 2. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula, né? Nosso conteúdo. Muito bem. Então, na aula anterior, nós estávamos falando aqui um pouco sobre as redes industriais. Então, nesse momento da aula, né, a gente acabou mostrando aqui para vocês algumas características, né, que as redes industriais têm, tá? Estávamos começando aqui, onde interrompemos lá no final. Então, esse slide está mostrando aqui uma imagem para vocês de um exemplo de uma tecnologia aplicada nas redes que interligam dispositivos de campo, né? O que seria isso? Quando nós falamos, por exemplo, no termo field bus, field do inglês, campo, né? Bus, barramento. Então, quando nós falamos field bus, estamos nos referindo a algum tipo de rede industrial, né? Aqui não estou especificando qual é. Poderia dizer, é um Profibus, né? De repente, um Profibus, é, onde nós temos alguns dispositivos lá, inversores de frequência, né? Então, o Profibus DP, né? Mas não é essa a questão aqui, qual é a tecnologia, né? Eu quero que vocês entendam apenas aqui no sentido das particularidades que existem nas redes industriais, né? Na aula anterior nós falamos de algumas características que uma rede, né? Uma rede de computadores, por exemplo, né? Ela possui. E aqui existem algumas particularidades, né? Que são específicas, né, no caso, para uma rede industrial, e você não vai encontrar em uma rede de computadores, né? Então, um exemplo disso é a energização do barramento de rede. Então, o que que seria isso? Numa rede industrial, normalmente, dependendo da rede, né, claro, ela possui energização, né? Ela conduz alimentação também para módulos que estão recebendo essa comunicação, né? Então, não em si o equipamento todo, mas a placa de rede do dispositivo, né, que está em campo, ela pode ser energizada pela rede, em alguns casos. E aí ela conduz ali, normalmente, um potencial de 24 volts, né? E você não vai encontrar isso aí em uma rede corporativa. Rede corporativa é aquela que a gente considera aquela rede de computador, tá? Então, rede industrial pode ter 24 volts, né, nela, rede industrial. E ela também tem uma infraestrutura feita para suportar os rigores que existem na indústria. O que seria isso? Nós temos na indústria equipamentos que produzem distorção harmônica e produzem muito ruído, né? E esse ruído é de natureza eletromagnética, então isso pode causar comprometimento, né, aos dados que estão sendo transferidos entre dispositivos. Então, se você imaginar assim que dentro do ambiente industrial você tem um inversor de frequência ou vários inversores de frequência, né, que estão ali acionando motores, né, o dia todo, né, o tempo todo ali fazendo aquele trabalho, a corrente que esses dispositivos controlam, né, é muito grande, né, e com isso existem propagações de campo, né, por distâncias grandes, e isso tem bastante potência, né, esse sinal é de bastante potência. Então isso causa a indução, né, de sinais ruidosos, né, nos condutores próximos ali. E quando você passa um cabo de rede de computadores próximo de um acionamento de um motor, você pode também fazer com que apareça nesse cabo de rede sinais induzidos, né? Esses sinais eles podem ter componentes de frequência que prejudicam assim os pacotes de dados que estão sendo transferidos. Já a rede industrial,
ela tem um aparato, já tem os cabos, já tem a compatibilidade necessária para que esse tipo de situação não cause danos, ou pelo menos não tenha tanta influência sobre esse processo, tá? Então, é uma das particularidades que uma rede industrial tem, tá? Uma outra característica importante que as redes industriais possuem, que se destaca então das demais, é que ele atende a longas distâncias. O que seria isso, né? Vamos comparar uma rede de computadores. Normalmente, nós podemos ter um barramento de até 100 metros, né? Um cabo que você vai interligar o dispositivo, entre o roteador e o dispositivo, não deve haver mais do que 100 metros, por exemplo, né? Um padrão Ethernet. Já numa rede industrial, existem tecnologias, assim por dizer, barramentos de protocolos que suportam mais de 1.000 metros, mesmo em condutores metálicos, né? A exemplo, vamos pegar ali a tecnologia HART, né? Que a gente conhece, e tem ali uma capacidade, por exemplo, de 1.200 metros, né? Então, entre outros, tá? Então, nós temos ali algumas tecnologias que suportam grandes distâncias, né? Se você utilizar ali device nets numa velocidade de 125 kilobits por segundo, você poderia chegar até 500 metros, né? Então, isso tudo, claro, dimensionados, né? Devidamente dimensionados ali as fontes de alimentação, né? Porque algumas redes, como eu disse, têm energização, né? Então, se você aumenta o cabo, você aumenta também necessariamente o valor da resistência, né? Que o condutor representa. E com isso a queda de tensão também, né, pode acontecer. Então existem dimensionamentos ali para as fontes de alimentação são aplicados ao longo do trecho. O determinismo, né? Então, eu não vou entrar em mérito do que é o determinismo, tá? Aqui nessa aula, né? Podemos falar sobre isso em outro momento. É um tema bastante extenso. O determinismo ele tem a ver bastante com a maneira com que os dados são trocados dentro de uma rede. E nós sabemos que a rede industrial ela possui um critério de segurança muito grande, né? Ele se preocupa demais ali em não perder nenhum dado, nenhum pacote, né? E por que isso? Porque numa rede corporativa, essa rede que a gente tem em casa, no escritório, na empresa, normalmente nós temos alguns mecanismos, alguns dispositivos que já têm essa tratativa, por assim dizer, né? Como exemplo dos roteadores e tudo mais. Mas o que ocorre? Se você envia um dado numa rede corporativa, se você envia um arquivo, por exemplo, para uma impressora, né? Suponha que você tem uma impressora e você deseja imprimir um documento, né? Caso ocorra uma perda dos dados entre o computador e a impressora, ou mesmo se a impressora puxou o papel ali, né? E aconteceu um esmagamento de papel, né? Alguma coisa assim. ah, Você simplesmente tem que ir lá e enviar novamente aquela informação, né? E você não vai perder aqueles dados. Não há diferença entre a primeira remessa e a segunda. O arquivo é o mesmo, né? Então, no tempo, não há danos ao tipo de dado, ao arquivo. O arquivo é o mesmo. Então, imagina que você tem um boleto bancário e você vai fazer o pagamento e não precisa imprimir esse papel para levar até o banco, né? Então, se você enviar agora e der algum problema no papel, se você imprimir daqui 5 minutos, 10 minutos, uma hora, o papel é o mesmo, o dado é o mesmo, não muda, é estático, né? Já na indústria, o dado é dinâmico. Qual que é a diferença? A temperatura que o processo tinha há 1 minuto atrás já pode não ser a mesma temperatura que está agora. Ou a vazão do fluido que estava dentro da tubulação há 10 segundos atrás, agora já pode ter aumentado em 15%. Então, a cada momento, eu tenho uma variação, no dado, por isso ele é dinâmico. Então, nesse caso, o determinismo ele tem um papel muito sério em definir quem é que vai enviar os dados. Não é qualquer dispositivo que sai enviando dados o tempo todo, a hora que ele quiser. Existe uma definição. Então, é muito comum a gente encontrar nessas redes industriais uma coisa chamada mestre-escravo. Eu tenho um mestre, por exemplo, um CLP, e tem os outros escravos que são os dispositivos, né? Motores, desculpe, inversores, né?
módulos de entradas e saídas, né? Falo motor porque o motor está associado ao inversor, tá? Então, eu posso ter vários CCMs, né? Centro de comando de motores, eu posso ter soft starters, né? Nesse caso aí, posso ter inversores de frequência, posso ter blocos de remotas, posso ter IHMs, posso ter vários sensores, né? Posso ter válvulas. Então, vamos pensar num barramento desse com vários dispositivos. Os dispositivos vão enviando seus dados de maneira organizada. Cada um sabe quando enviar. Eu não posso permitir que dois enviem ao mesmo tempo, né? Ou mais. Se tiver dois ou mais enviando ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Aquilo que a gente estudou na última aula, né? Pode ocorrer uma colisão, né? Se eu tiver mais dados ao mesmo tempo, eles podem se sobrepor e automaticamente os dados ficam perdidos. Não dá para identificar mais o que é 0 e 1 ali, entendeu? Vira uma bagunça. Então, o determinismo, ele prevê algumas técnicas que evitam esse tipo de problema. Então, existe uma definição de quem envia, quem recebe, quando recebe e como isso acontece, tá? Então, isso impõe que nem todos os dispositivos podem usar a rede ao mesmo tempo. Então, normalmente é um por vez. Então, o mestre envia um pacote, ninguém fala nada, o pacote vai até um dado dispositivo, aquele dispositivo responde, somente ele responde, somente quando é para responder, né? Então, isso aí é muito interessante. Imagine se você precisasse esperar a sua vez para poder acessar um site, né? Tivesse todo mundo ali, cada um tivesse o seu tempo, você tivesse que saber qual é o seu tempo para abrir o site para você navegar, né? E você só poderia navegar naquele intervalo e depois acabava o seu tempo e começasse o tempo do outro e você tivesse que ficar esperando o outro terminar. Já pensou se fosse assim? A nossa rede não é assim, mas a rede dos dispositivos é. Só que isso é muito rápido, não dá para ficar observando, né? É um processo muito rápido. E a confiabilidade, ela já é uma propriedade que é inerente desse determinismo também, tá? Então, você confia bastante nessa rede, porque ela tem uma robustez muito grande, já vem dali da parte de compatibilidade com o ambiente industrial. Ela já tem atendimento ao determinismo, né? Portanto, ela é muito confiável. A estrutura dela é feita para ser confiável. Não pode perder nenhuma alteração de variáveis, tá? O tipo de dispositivo determina ou define qual é a família de rede pertencente, né? Ou a qual família de rede o dispositivo pertence. A gente vai falar sobre as famílias de rede mais à frente, tá? Mas vocês vão ver que existe uma distinção em função ali do volume de dados que esse dispositivo vai veicular, né? Então, existem dispositivos que trabalham com variáveis que apenas mudam de estado, variáveis estáticas, mas variáveis assim são discretas, tá? Então vamos pensar que você tem um botão, eu aperto, ele significa um, né? Nível lógico um. Eu tiro o dedo do botão, ele fica nível lógico zero. Então é binário, ou é um ou é zero, ou é um ou é zero, né? Então é discreto. Nesse caso, o que acontece? O dado ele é um bit, é muito pouco. Ao passo em que se eu tivesse lá um inversor de frequência enviando dados na rede, né, significa, por exemplo, a velocidade do eixo da máquina, a posição em que está esse eixo no tempo, um parâmetro, por exemplo, relativo à rampa de aceleração. Então, esses dados não são binários, apenas um ou zero. Não dá para escrever o status do motor, né? Qual que é a temperatura do dissipador, com um bit. Eu preciso de vários bits. Então a gente trabalha com byte ou até kilobytes, né? Dependendo da rede, né? Então o volume de dados aumenta. Então, dependendo da família, né, vai variar. Então, a gente vai pegar assim, qual é o dispositivo que eu estou interligando na rede? Esse dispositivo, de qual o nível de bit que ele tem? É bit, é byte, é kilobyte, ele é megabit, né? Qual é o tamanho, qual é o volume dos dados que ele troca. Então, isso aí vai encaixar dentro de uma família. Tem família que é só de bit, tem família que é de kilobit, tem família que é de megabit, tá? Então, a gente vai ver isso daí mais à frente, tá? Então, de acordo com o tipo de dispositivo, é a família que ele tem. E o tipo de controle, né? Qual é o controle que ele faz? Ele tem complexidade
ou não é complexo, né? É claro que se ele tiver bit, né? Se ele for de bit, ele não consegue ser complexo, não dá para atribuir a ele uma estratégia de controle, um PID, por exemplo, né? Ao passo que um que tem uma capacidade de volume de dados maior, ele já assume um pouco mais de poder, né, de controle, tá? Então, isso aí vai encaixar dentro de uma dada família, tá? Aqui a gente pode falar sobre isso. Então, nesse gráfico, eu estou mostrando para vocês, esse, justamente, o eixo Y representa para nós o tipo de controle e o eixo X, o tipo de dispositivo. Então, veja que no domínio de X aqui, ó, nós temos bit, byte e kilobyte, tá? Então, aqueles dispositivos que se enquadram aqui eh, na família, vamos colocar aqui numa família que trabalha com bits, vão estar aqui dentro. Então, essa família chama-se Sensor Bus, tá? Então, você poderia pegar ali um exemplo, né? Que exemplo que eu tenho, professor, de um barramento que trabalha aí dentro, barramento de rede, Sensor Bus. Eu posso pegar ali um HART, né? O HART ele é especificamente feito para atender a essa demanda, né? É o barramento de alta velocidade, né? Que atende a dispositivos nível de bit, né? Então, aquele que vai ligar e desligar. Pode ser um solenoide, pode ser uma válvula é, liga e desliga, on-off, né? Então, esses dispositivos, botões, né? Lâmpadas, então são dispositivos que têm um comportamento que a gente classifica como sendo discreto. Então, esses dispositivos podem ser interligados por um barramento do tipo Sensor Bus. Então, tem alguns modelos na indústria aí. Então, Sensor Bus é uma família de barramentos que a gente conhece. Eles têm aqui um controle lógico, mas simples, tá? Nível simples. Então, se eu colocar aqui nessa linha, né, em Y, controle lógico em nível de bit, eu não consigo fazer muitas coisas, mas consigo sim, dentro dessa limitação. Sombreando essa área aqui, né? E avançando um pouco para a área de byte, nós temos uma família de barramentos chamada Device Bus. O Device Bus são aqueles que talvez tenham o maior número de famílias, desculpe, maior número de tecnologias, de barramentos, né, dentro dessa família, tá? Device Bus, então, ele compreende muitos nomes aqui dentro. Você pode dar exemplo aqui de um Modbus, você pode colocar aqui um DeviceNet, um Ethernet, ah, enfim, são muitos protocolos que podem estar trabalhando dentro dessa família Device Bus, porque eles conseguem, na estrutura deles, atender tanto a situações atendidas pelo Sensor Bus, quanto situações atendidas pela família Device Bus, que tem uma necessidade de byte, tá? Já trabalha ali com inversores de frequência, IHMs, trabalha com sensores, tá? Dispositivos que utilizam mais do que um bit, utilizam de 8 bits para frente, tá? E vão até mais ou menos ali quase que kilobytes, tá? Então, atende até a próxima família aqui, sombreio até alguns casos dessa última família aqui, que a gente já vai falar. Então, os device bus trabalham no meio aqui, ó, no meio do tipo de controle. Então, eles têm a capacidade de realizar algumas tarefas já mais complexas, né, esses dispositivos, mas tem ali alguns limites, né, em termos de volume de dados. E acima disso, nós temos o Profibus. O Profibus já tem uma capacidade muito grande assim, de controle, né? E veicula ali no nível de kilobyte, né? Em alguns casos de megabyte, né? Então, esse tipo de barramento que vai aqui dentro, ele já consegue, inclusive, em alguns casos, né? No exemplo do Foundation Field Bus, né? Ter aí o controle dentro do próprio dispositivo sem a necessidade de um mestre, né, conectado ali, em alguns casos, se você quiser configurar. Já o Profibus PA já precisa do mestre conectado o tempo todo, né? Então, esses dispositivos têm por característica operação em área classificada, por exemplo, né? Onde há ou pode haver o confinamento de gases, né? Potencialmente inflamáveis, né? Então, eles têm toda uma estrutura física apropriada a operar nessa região, né? Então, o Profibus é a família de dispositivos mais avançados, tá? Que realizam controles complexos e veiculam maior volume de bits, né? No caso aqui, kilobits, kilobytes, assim por diante.
Bom, o que que esse gráfico então traz para nós? Traz um resumo, né, das famílias de redes que nós conhecemos na indústria, né, os seus volumes de dados, né? Isso vai classificar o tipo de dispositivo que nós temos, né? Então, o tipo de controle em função do tipo de dispositivo baseado no volume de dados, tá? Então, a rede industrial tem isso. Já na rede corporativa, a gente não vê isso. A gente tem, basicamente, né, uma tecnologia que é a que nós utilizamos. Todo mundo compra um computador, vem com um conector ali e conversa naquela língua, né? Não tem esses monte de rede, tá? Por isso que é muito mais democrático, né? Na indústria, a coisa é um pouco mais especializada. Aqui a área classificada, né, que eu já mencionei. Essa aqui é a representação da área classificada. Caso você veja uma placa dessa, né, entenda que naquele local existem, ou podem existir, né, ela é uma atmosfera potencialmente explosiva, tá? Então, inflamável. E o gás que está ali dentro, ou que pode ser liberado ali dentro, pode conter características que sejam então inflamáveis. É muito perigoso. Então, os dispositivos que operam ali, eles têm que ter um rigor muito grande, porque não há margem para erro, né? Não tem uma coisa assim, ah, nossa, eu esqueci, né? Eu vou fazer novamente. Não tem margem para erro, tá? Se você vê uma placa dessa e você não está atendendo a esses critérios, não adentre a esse ambiente, tá? A área classificada, se você produzir uma centelha, uma pequena faísca, até mesmo por descarga eletrostática, né? Lembra quando a gente coloca o dedo no carro e leva um choque, né? O corpo está carregado de energia. Talvez você veio da rua, estava ali com uma roupa de um material que armazenou ali cargas estáticas, né? Que podem ultrapassar os 1000 volts, né? Então você não está sentindo nada, mas você tem uma carga ali na sua roupa. Você põe o dedo em alguma coisa, principalmente nas épocas com os dias mais secos, né? Então você descarrega essa carga elétrica que você tem na forma de uma centelha, né? Uma pequena faísca. Isso é o suficiente para inflamar um gás, né? E produzir um grande acidente. E os instrumentos que têm contatos móveis, né? Tem partes móveis. A exemplo dos multímetros, né? A gente pode ver aqui, tem aqui alguns exemplos de multímetros. Eles têm ali cursores, né? Tem a chave seletora. Quando você aciona aquela chave seletora, ela se desloca, né? O contato dela passa por alguns contatos na trilha ali, né? Então, nesse momento, naquele passar de contatos, pode surgir uma faísca também dentro do instrumento. E se a atmosfera externa ao instrumento é a mesma da atmosfera interna, essa pode ser a última coisa que você faça na sua vida, né? Que pode haver uma grande explosão, né? Enfim, então a gente não quer que isso aconteça. Então, a área classificada não é qualquer dispositivo ou pessoa que pode estar ali, tá? Tem que estar devidamente preparado, né? E adequado às normas de área classificada. Bom, aqui é um exemplo de arquitetura, né? De uma rede industrial, a gente pode olhar barramento de rede industrial, né? No inglês, simplesmente diria field bus. Field bus é uma maneira de você dizer rede industrial, no inglês, tá? Então, se você pegar a literatura em inglês, procura lá field bus, field bus. Aí existe, sim, uma tecnologia chamada Foundation Field Bus. A Foundation Field Bus é um exemplo de rede industrial. Foundation Field Bus é uma rede que atua na família, né, Profibus. Profibus, né, é um acrônimo de Process Field Bus. Tá? Então, se você pensar, o que que é Profibus? Process Field Bus. Tá? Então, o Profibus é uma classe, está ali dentro, né, alguns barramentos, né? Exemplo, Foundation Field Bus, o próprio Profibus PA, né? Então, é isso que tem lá dentro, tá? Então, quando eu falo, não confundo, tá? Quando eu falo field bus, field, é só pensar, do inglês, campo, bus, barramento. Do barramento de campo, não importa qual é. Ali é simplesmente uma rede, tá? Eu poderia olhar, assim, só de olhar, eu já falar para vocês, ó, isso aí é uma rede device bus, tá? Da família device bus.
Por quê? Eu acabei de falar para vocês, é o dispositivo que determina qual é, né? No caso, a família que ele vai trabalhar. E aí só tem o quê? Motor, né? Que precisa de inversor de frequência, soft starter, né? Eu tenho ali, por exemplo, dispositivos sensores, né? E chaves. Esses dispositivos são discretos. Eu não posso ligar uma chave na rede. A chave, tem uma chave ali, um contato, eu não posso ligar ele na rede. Ele não tem tecnologia de comunicação. Eu preciso me comunicar. Comunicação é o seguinte, né? Eu tenho que enviar um pacote. Esse pacote vai passar para algum dispositivo que vai abrir esse pacote, vai olhar os dados lá dentro. Então, eu tenho o endereço de quem envia, endereço de quem recebe. Então, o quadro, o pacote, veja, a gente olhou na aula anterior, esses dados, toda essa estrutura de dados precisa de uma placa de rede que produz isso, né? Uma estrutura de camadas, né? Um modelo de referência OSI, né? Então, o contato não consegue fazer isso. O contato é só abre e fecha. O contato vai escrever o dado, o 0 ou 1, o campo de dados, né? O resto, quem vai escrever é a estrutura que tem na placa de rede. Então, eu preciso de uma interface para fazer isso. Nesse caso, eu tenho uma remota, a gente chama de remota. Como se fosse um cartão do CLP, só que longe do CLP, longe, interligado por um cabo, né? Esse bloco de remotas, nós chamamos de bloco de remotas, ou Remote I/O, do inglês, né? I/O porque Input, Output, né? Então, eu tenho uma, uma caixinha ali, um dispositivo, com várias entradas e saídas. Eu posso ter, vamos dar um exemplo aqui, 16 entradas, né? Ou 8 entradas e 8 saídas, né? Um exemplo. E aí eu posso fazer o quê? Posso ter um painel elétrico onde eu tenho alguns botões e alguns contatores. Eu gostaria de acionar esses contatores, né? Ou tem alguns sensores e botões. Eu quero interligar isso aí tudo, tanto contatores quanto botões e sensores, todos ao CLP. Só que o CLP está aqui a 300 metros de distância. Eu posso fazer isso, tranquilo. Eu uso ali um barramento, vamos dar um exemplo aqui, um DeviceNet. O DeviceNet pode fazer isso. Então ele pode ir até 500 metros de distância. Só que a velocidade não é tão alta. Mas a velocidade é relativa à necessidade do dispositivo, tá? Se eu falar que 125 kilobits por segundo é suficiente para você interligar dispositivos até 500 metros e ele atende a essa necessidade, né? Ótimo, então é isso aí que tem. Porque é nível de bit, né? Então eu tenho ali um Remote I/O, né? Tem um bloco de remotas interligando dispositivos discretos à distância. Eu posso ter sinalização, eu posso ter, no caso ali, uma interface homem-máquina, que é uma tela. Ele é, na verdade, um computadorzinho, tá? Que é ligado na rede e você pode apontar, você pode vincular os dados do CLP a ele, os dados da memória. Então, você tem ali entradas e saídas, você tem memórias dentro do bits de memória dentro do programa que você tem de controle no CLP, né? Dentro do CLP você tem, por exemplo, contadores, temporizadores, memórias auxiliares, você tem várias estruturas de memória lá dentro. Você tem tags que estão vinculados a velocidade do eixo do motor 3, vamos dizer assim. Então, todos esses dados que você está pegando estão no CLP. Mas a interface homem-máquina, a IHM, ela pode ler cada um desses dados, né? E associar a imagens, né? Imagens com animação, né? Eu posso colocar um botão ali que quando eu apertar ele muda de cor, ou quando eu apertar esse botão vai ligar um motor e quando o motor ligar, eu recebo um bit do inversor retornando a informação dizendo o motor está ligado, aí acende uma figura do motor ou coloca em movimento um ícone, né? Ou eu posso ver o gráfico da variação de velocidade, ou temperatura, ou nível, ou vazão, ou pressão, tudo que eu quiser, tudo na tela da IHM. Então ela está ligada na rede onde os dispositivos estão interligados, onde o CLP está interligado. Aí é que está a jogada. O CLP, ele pega os dados de todo mundo, ele é o mestre, tá? E ele pode, inclusive, entregar esses dados para uma outra rede acima do nível da rede industrial, que é a rede de computadores. E aí, com isso, a gente armazena esses dados em bancos de dados, em servidores, né, para que eu possa ter sempre acesso e controle sobre o processo, tá? Então, isso é importante.
Então, esse aqui é apenas um exemplo. A gente vai falar mais sobre essas coisas ao longo da nossa disciplina. Bom, pessoal, falando agora sobre o conteúdo do capítulo 2, onde falaremos sobre os desafios e arquiteturas dos sistemas distribuídos. Então, nesse momento, a gente vai voltar a falar sobre sistemas distribuídos, tá? Sistema distribuído, a gente vai recapitular aqui na frente o que significa, né? A gente começou a falar sobre ele na primeira aula. Então, você sabe quais são os principais desafios e arquiteturas de sistemas distribuídos? Né? Muito bem. Com isso, nós temos como meta falar sobre tipos de sistemas computacionais e protocolos de rede, né? Protocolo de rede é uma coisa que já começou a falar, né, na última aula também. Então, recapitulando um termo que a gente falou sobre sistema distribuído na aula anterior, né? Esse conceito significa um conjunto de computadores independente, né? Independentemente que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Também pode ser definido como um sistema no qual os componentes do hardware e software localizados em computadores interligados em rede comunicam-se e coordenam, no caso, suas ações, apenas enviando mensagem entre si. Ou, o que eu falei para vocês, né? Na minha definição, a tecnologia que permite a execução de um sistema computacional em dois ou mais dispositivos conectados em rede para solucionar uma determinada tarefa, onde cada computador executa parte do processo. Em outras palavras, pessoal, sistema distribuído, pelo nome, você já imagina, distribuído. Vamos falar aqui na prática. Você está rodando um programa aqui, onde parte desse programa, várias partes estão, cada uma em um computador diferente, e estão todos interligados, colaborativamente. Tá? Vai ser bastante comum a gente ver exemplos disso. Lembra que eu falei? Navegação na internet, jogos online, compras, é, posicionamento em tempo real, né? Então, tem vários exemplos aí desse tipo de tecnologia. Tem muito exemplo, pessoal, muito exemplo. Principalmente nos dias de hoje que a gente fala sobre dados em tempo real, tá? Então, aqui estão alguns exemplos aí que a gente já falou com vocês, tá? Então, eu só estou recapitulando isso porque é um tema muito importante para essa aula, né, que vocês têm que estar com isso pronto aí na cabeça de vocês. Bom, olhando para os tipos de sistemas computacionais, tá, que é um dos temas da nossa aula, a gente olha ali, sistemas computacionais, lá em cima na nossa figura, né, olhando para a linha do tempo, da década de 60 para hoje, para o tempo atual, né? Os sistemas computacionais eles se dividiam em dois tipos: aqueles que são centralizados e aqueles que são paralelos, tá? Então, dois tipos. Os centralizados, né, eles nem conseguem dar muitos exemplos porque a gente sabe. Imagina que todo mundo precisasse pegar os dados de um único lugar, né? Então, você estaria refém dessa comunicação. Um lugar só. Se ele parar de funcionar, tchau, todo mundo perde. Já o paralelo, não. O paralelo eu tenho duas categorias: os fracamente acoplados e os, na verdade, é fortemente acoplados, tá? Eu tenho ali. Então, eu tenho os simétricos e assimétricos, e eu tenho a rede e os distribuídos, tá? A gente vai falar mais à frente, tá? Aí eu vou corrigir por que essa figura está errada. Então, sistemas centralizados têm uma característica que há um ponto central, geralmente um servidor, né, de dados. As outras máquinas se compõem a arquitetura, utilizam a memória dele, também seu processamento. Imagina a sobrecarga que isso vai dar, né? E essa é uma das características marcantes de sistemas centralizados. Já os paralelos, eles têm tornar o processamento mais rápido. Eles tendem a fazer isso, porque tem vários computadores trabalhando em paralelo, né? Usando mais processadores e interligado com e essa interligação também permite que tenha um comportamento de uma máquina só, né? Você não vê isso. Você sabe o que está acontecendo, mas você não sabe, não tem como você perceber, né, que tem vários computadores trabalhando, porque não existem delays ali visíveis para você, né? Mas você consegue distribuir tarefas para cada uma das máquinas interligadas e elas executam esse processamento em paralelo. E aí existe então, aqui está correto, né, os softwares fortemente acoplados, né, que eles têm dentro de sistemas paralelos diversos processadores do sistema cooperando na execução de tarefas, tá? Esses aí têm um acoplamento muito forte. Então, nesse caso, existe também os softwares que são fracamente acoplados, que são sistemas independentes que cooperam de alguma forma, tá?
Não é aquele comprometidão lá, que é o fortemente, tá? Aqui é o fracamente acoplado, né? Então, nós temos ali, agora vamos falar um pouquinho sobre protocolos de rede, né? Onde eu vou mencionar aqui algumas tecnologias para atender o nosso conteúdo, né? Nós temos aqui o TCP, DHCP, UDP e FTP. Então, a gente vai falar primeiramente aí do TCP, talvez seja um dos mais utilizados, não o único, mas um dos mais utilizados. E isso depende da necessidade, tá, pessoal? Não tem aquele que é melhor que o outro, não, tá? Então, o TCP, ele é um protocolo que ele tem o objetivo de enviar pacotes do emissor até o destinatário final. É como se fosse um sistema de correio que você envia, você pega um produto que você comercializou, né? Comercializou o produto, e aí você vai enviar pelo correio. Então você leva lá no correio, o correio pega, vai ver a etiqueta de quem está enviando, endereço de quem vai receber, vai entregar para a pessoa lá certinho. Aí a pessoa lá na frente que recebeu, ela vai dizer, opa, recebi, né? Então, ó, que legal, tem uma confirmação que aquilo que eu enviei chegou lá, tá tudo certo. O TCP se preocupa com isso, porque ele tem uma característica chamada de orientação à conexão. Ele é orientado à conexão. Com isso, ele tem algumas características. Transferência, né, dos fluxos de dados, robustez, controle de fluxo, né, e, além disso, ele é multiplex. Ele consegue fazer a troca de dados aí nesse formato. Utiliza conexões lógicas e também comunicação bidirecional, né, entre os dispositivos. Ele pode enviar e receber dentro disso aí. Com isso, pessoal, esse protocolo, ele transmite um segmento e começa a temporizar, liga um timer. Ele faz assim, envia um pacote e liga um timer, né? Quando o segmento chega ao seu destino, uma aplicação, né, confirma o recebimento com sucesso. Aí, só a partir daí que ele vai travar, né, o timer que ele acabou de ligar quando ele enviou. Então, se estourar esse tempo, ele entende que o dispositivo não respondeu porque aconteceu alguma coisa. Ele pega e manda de novo. E manda de novo, e manda de novo, fica mandando, fica perdendo o pacote e fica mandando. Claro que existem regras também para ele não fazer isso para sempre, mas o TCP tem esse comportamento, né? E aí o que você começa a pensar com isso? Que ele vai ficar andando em loop, né? Vai ficar perdendo tempo ali. E isso nem sempre é interessante, né? Quando a gente tem aplicações que precisam de velocidade, né? Eu tenho que avaliar se isso é o melhor protocolo, tá? Então, aqui eu estou colocando o texto, né, mostrando, caso o timer expire antes da confirmação do recebimento, o mesmo será retransmitido até estar entregue ao seu destino final. Então, tem que entregar e receber a confirmação. Ele é meio teimoso, tá? Então, TCP, ele tem uma responsabilidade de entregar. Ele é um protocolo que envia os dados de um ponto A até um ponto B, e ele tem uma responsabilidade muito grande e ele quer confirmar se o pacote foi recebido ou não, tá? Então, quando você usa o TCP, é assim. Já o UDP, não. O UDP, ele não é orientado à conexão, tá? Ou seja, ele vai enviar e pronto. Se recebeu ou não, já estou mandando outro, tá? Recebeu ou não, vou mandar mais um. E assim vai. Tá? Então, quando eu priorizo a velocidade, né? Assim como uma aula que vocês assistem no streaming, assim como um filme que você está assistindo, né? Está sendo transmitido lá. Ah, eu estou assistindo aqui uma transmissão ao vivo de um vídeo que alguém está transmitindo lá, uma corrida de Fórmula 1 agora. Só que aí, no meio da transmissão, ah, travou aqui meu computador, vou reiniciar. Demorou ali 2 minutos para você reiniciar. A corrida não vai parar para esperar você reiniciar seu computador. Ah, já reiniciou, então eu vou voltar a correr aqui. A corrida continua, você perdeu aqueles 2 minutos que você ficou desconectado, certo? Então, o UDP, ele vai enviar os dados, tanto faz você dizer que recebeu ou não. Porque a necessidade daquela transmissão, ela não pode esperar, tá? Então, o UDP é assim, significa User Datagram Protocol. Então, ele tem uma especificidade assim, tá? Então, ele não elimina possíveis pacotes que são duplicados, né, e também não realiza controle de rede. Então, se você não tem esse problema, usa o UDP, tá?
Então, é ótima escolha para o fluxo de dados em tempo real. Pode ser controlado, né? Pode ser um protocolo mais rápido e trocando menos informações que o protocolo TCP. Então, na velocidade, é UDP, tá? É, aqui a figurinha não está certa, tá? A figurinha deveria ser DHCP, tá? Ignorem a figura. Então, vamos olhar só para o texto. DHCP é Dynamic Host Configuration Protocol. Ele tem um trabalho muito importante que prevê que você possa acessar endereços, tá? Os endereços para você entrar numa rede, né? Então, você não pode estar numa rede sem ter um endereço. Lembra que eu falei na aula anterior, né? Todo host, né? Ele é um dispositivo que tem um endereço na rede, né? Você não pode morar numa casa que não tem endereço, né? Tem que ter um endereço lá no correio para a gente entregar uma carta, assim por diante. Então, todo dispositivo na rede precisa de um endereço. E DHCP é um protocolo que trabalha com a distribuição desses endereços, né? Tanto que se ele estiver em modo automático, o que é comum, né? A exemplo de quando você entra numa rede pelo Wi-Fi, né? Você chegou ali no aeroporto talvez seja o melhor exemplo, mas chegou num local que tem Wi-Fi, né? Você pede a senha do Wi-Fi, você vai entrar ali na rede, né? Mas o que está acontecendo? Antes mesmo de você digitar a tua senha ali, você já tem que estar conectado, né? Ele já distribuiu ali um endereço. Esse endereço deu condições do seu dispositivo trocar dados com aquele roteador. Caso a sua senha esteja correta, aí você vai acessar os dados, né? Por enquanto você fica na fila de espera, mas você já tem um endereço. Então, essa entrega de endereços, né, é feita pelo protocolo DHCP. Ele tem esse papel, tá? Me desculpem aí pela figura, né? A figura deveria ter sido essa daqui, ó. Ali, ó, essa DHCP, tá? Mas o importante é o texto aí que vocês têm que entender. E aí, por último, tem o FTP, que é um protocolo de acesso a dados, né? A arquivos, no caso. Então, permite que você realize transferências ali de arquivos pela internet e o acesso a arquivos remotos, em servidores de arquivos locais, por exemplo, em uma empresa. Então, você trabalha numa empresa, tem muitos dados, você precisa acessar esses dados. O FTP é o protocolo responsável por essa gestão, né? Claro, você precisa ter nível de acesso para poder também entrar nesse local e veicular os dados, tá? Então, esses são os protocolos que estavam previstos para essa aula, tá? E a gente prevê que na próxima aula será, então, trabalhado os processos e comunicação em redes e em sistemas distribuídos. Então, a gente vai trabalhar já baseado no conhecimento que nós adquirimos até aqui, né? Esse conhecimento de redes e protocolo, né? Para, então, estudar os processos que ocorrem, tá? E a comunicação em redes e em sistemas distribuídos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Agradeço a todos pelo prestígio e, mais uma vez, convido a todos aí a participarem da nossa próxima aula. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.